Oi, família, como vai você? A palavra de Deus diz a nós que ser família é um presente. Quando o apóstolo Pedro escreve numa das suas cartas que homens e mulheres, filhos, família devam conviver debaixo da submissão ao Senhor. Diz que quando não há harmonia em família, as nossas orações ficam atrapalhadas. Portanto, fica muito claro saber que a nossa ligação com Deus, a nossa relação com o sobrenatural, se detém muitas vezes em seu início, em seu princípio, com a maneira com a qual nós cuidamos dos que estão à nossa volta, para que as nossas orações cheguem a Deus como um pedido que nos dê amor, que nos dê a capacidade da compreensão, a capacidade do afeto, a capacidade que Deus dá a cada um de nós para sermos agentes de transformação e amor em família. Vem com a gente, vamos fazer um programa bem gostoso hoje, mais uma vez. Vamos falar sobre casamento, vamos dar sugestões de como melhorar o seu relacionamento. Muitas vezes falta só um toque, muitas vezes falta só uma direção. Você sabe, a palavra de Deus também diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Queremos hoje compartilhar com você, então, bons conselhos, vindos da palavra de Deus, do conhecimento, da experiência dos meus convidados, mas, sobretudo, com o interesse permanente de todos aqui, de que você vá bem, você e a sua família. Fica conosco, pode mandar a sua mensagem pelas redes sociais, conversar com a gente, alguma queixa, alguma demanda sua, pode compartilhar. Nós mantemos segredo porque somos amigos. Vamos lá ao programa de hoje, apresentando os meus convidados. Pastor Jefferson Santana, bem-vindo, prazer recebê-lo pela primeira vez no consultório. Sim. Prazer, Deus abençoe. Prazer é todo nosso. Obrigada. Acompanhado hoje também aqui da presença da psicóloga e pastora também. Ela vem nos atender mais uma vez, Andréia Silveira. Prazer recebê-la. Prazer é todo meu, Darlene. Muito obrigada pelo convite. Esse é um momento muito especial nosso em família. Obrigada. E também vem para compartilhar com a gente do conhecimento, da palavra. Ele é jornalista e escritor, mas a sua melhor função, seu melhor papel é ser o meu marido, pai da minha filha. Bem-vindo! As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acaba jamais. Pronto. Amém! Pronto, começamos. Isaías 54, versículo 10. Amém. É um prazer estar de volta ao consultório de família. Muito bom. É o amor de Deus, então, dado a cada um de nós para compartilharmos. Jefferson, o que você pensou para trazer a nós como sugestões para quem está em dificuldade no casamento? Sendo que casamento é uma sociedade, é uma experiência das mais desafiadoras. Ela é linda, mas é desafiadora. Então, tendo em vista a proposta do programa de hoje, o que você tem em mente trazer de pronto? Bom, antes de mais nada, Darlene, eu preciso fazer o meu merchan, não é? Do meu casamento com a minha rainha, não é? Verdade. A minha esposa, ela está aqui hoje e ela se chama Priscila. Isso, nós estamos casados já há 11 anos, sendo 2 de namoro, então no total de 13 anos juntos. E quando Deus nos deu a oportunidade de nos unirmos em matrimônio, o que eu sempre pedia para Deus é para nos dar a sabedoria em como podermos nos relacionar dentro de casa, tendo um diálogo aberto. Eu não tive uma boa experiência no relacionamento dos meus pais. E eu acompanhei isso muito de perto no casamento do meu pai. E ele não era um homem presente junto com a minha mãe. Muitas vezes eu o via deixando desejar em vários aspectos. E eu pedia sempre para Deus isso, para que Deus pudesse me dar a sabedoria de poder conduzir a minha casa junto com a minha esposa de uma maneira aberta, sendo verdadeiro dentro do relacionamento. Hoje eu pastorei escola, mas eu vejo ali muitos alunos que me procuram para questionar e pedir oração pelo relacionamento dos seus pais. E quando nós paramos para conversar um pouquinho com esses alunos, a gente consegue perceber que não existe diálogo dentro da família. As famílias estão largadas a ponto de o menino chegar em casa e não ter um diálogo dentro com o pai ou com a mãe, e os pais também não se falarem. Então, eu acho que o primeiro ponto, o pontapé inicial para um casamento, um relacionamento dar certo, tem que ser o diálogo, tem que ser a convivência,
dentro dessa verdade, né, de um falando para o outro aquilo que sente, aquilo que pensa, para eles poderem, então, saber como se relacionarem. Então, destaque para a comunicação, Sim. né? Vou tomar um ponto, Andréa e Jota, da fala do Jefferson, quando você disse que não teve um bom espelho em casa, mas você decidiu. Ou seja, isso nos faz pensar que não é necessário repetir, reproduzir histórias vividas quando se toma a decisão de fazer diferente. É possível, Andréa? É possível, Darlene. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, poder falar de família, lembrar família, né, o quanto o nosso Deus nos preparou para estar em família, quanto esse convite me fez refletir assim, a receita para esta família, o que é a vida idealizada, o que é a vida real. E dentro desta vida idealizada, nós estamos, termina o casamento e foram felizes para sempre. Felizes para sempre já traz um peso de uma idealização de que não há diferenças, que vai estar tudo bem e que agora um vai salvar o outro. E a vida vivida? A vida vivida nos diz assim, é um desafio, é uma renúncia, a vida é um amor, é verdade. Mas é um desafio diário, onde se complementa muitas coisas, faz parte do diálogo, faz parte da renúncia, mas faz parte também da pergunta que você me fez, olhando por um olhar sistêmico, de onde eu vim? Como eu fui formada? Que conhecimento, que crenças e valores eu adquiri? O meu cônjuge também. E essa diferença, se eu não abrir mão para buscar a vida a 2 e não a 10 ou a 20, porque são gerações envolvidas, eu não tenho a disposição de olhar para a diferença do outro, que não é a minha verdade. A vida é para ser vivida, não é para ser idealizada. E dentro desse ideal, a vivência juntos. Eu preciso conhecer um pouco da minha realidade para compreender de onde eu vim e o que eu quero para essa nova vida a 2. Isso faz total diferença, não é? De onde você veio, as decisões que você toma a seguir, elas devam ser pautadas também no que diz respeito à experiência do outro. Muitas vezes num casal estão juntos, mas parece que olhando em direções tão diferentes, quando não leva em consideração de onde o outro veio, qual é a experiência, por que ele age dessa maneira, por que fala dessa maneira, tem a ver com a sua história e como que agora os dois irão decidir fazer diferente, vão manter aquele mesmo curso vindo até ali ou farão mudanças para que haja, então, a partir de agora, um correr diferente noutra direção. E você, o que pensa? Eu penso que casamento é um grande negócio. Quando nós casamos, o nosso negócio tende a crescer. Por quê? Porque você tem 50% do seu pai e da sua mãe. Eu tenho 50% do meu pai e da minha mãe. Então, eu vou ter que conviver com o meu sogro e com minha sogra. Você vai ter que conviver com a sua sogra e o seu sogro. Isso é histórico familiar. E nós não podemos abrir mão. O que o pastor Jefferson disse, eu gostaria de pontuar, que ele decidiu quebrar um ciclo de maldição que vinha dentro da vida dele, da família dele. E ele escolheu ser diferente, fazendo uma história diferente na vida da filha dele. Eu também fiz essa escolha e nós precisamos fazer essas escolhas todos os dias. Agora, outro ponto que eu gostaria de destacar, Darlene. Só destacando ainda que assim, tem o registro no DNA e tem o registro do modelo de família em termos de comportamento, né? Então, nesses dois, com essas duas questões em aberto, dificilmente você consegue avançar porque o peso do DNA está presente. A herança adquirida. A herança, exatamente. Eu gostaria de voltar ao ponto da comunicação, né? O pastor Jefferson tocou muito bem e eu gostaria de dar uma dica para aqueles que querem melhorar a comunicação, que é ouvir com os olhos. Essa é uma arte que a gente pode desenvolver. Enquanto o outro está falando, olhe nos olhos, dê atenção para que ele saiba que você está ali por inteiro. Provérbios 18, versículo 21, fala que a língua tem muito poder, tanto para a vida quanto para a morte. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. E já Provérbios 13, versículo 3 diz que nós devemos falar menos, ouvir mais.
Então tá aí, uma boa dica. Olha, já temos excelentes sugestões aqui nesse rápido tempo passado com você. E quais são as suas sugestões? Quais são os seus aprendizados? Todos nós temos experiências. Não há saberes tão distintos acima da nossa realidade que não possamos contribuir para que eles façam parte da nossa experiência e que também possamos contribuir para a experiência de outros. Como é a sua história? Fique muito à vontade, você está no consultório de família, de portas abertas, sempre para receber você. Quero te lembrar que estamos continuamente trabalhando para fazer valer essa nossa convicção de que ser família exige de nós conhecimento, uma decisão contínua de aprendizado a respeito de tudo que envolve relacionamentos. E nós temos a sugestão da revista Entre Família, que é um presente nosso para você. Vai entrar em contato com a gente e nós vamos te enviar pelo correio gratuitamente. Peça a sua revista pelo 12 21 27 31 21. É um telefone que você pode ligar em horário comercial, mas também pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O DDD é 12, número 98100 1615, 98100 1615. Pede a revista Entre Família, que tem lições sobre justamente a comunicação entre marido e mulher, comunicação com os filhos, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre temas importantíssimos para a sua vida em família e muita coisa pode fazer a diferença aí já. Pede porque tem muita gente que já pode contar histórias de vitória aí em família. E não fique esperando que os outros mudem aí na sua casa. Começa a mudança por você. E aqui está a nossa sugestão, mais uma delas para você hoje. Darleide, eu gostaria de fazer só mais duas sugestões. Pois não, querido, fique à vontade. Vocês me dão licença, porque meu marido quer falar. 2 pontos importantes. Evite a crítica e dê atenção às pequenas coisas. Ainda no ponto da comunicação. Eu acho que vale a pena fazer esse esforço. Sim. Evitar a crítica e dar atenção aos pequenos detalhes. Muito bem. Crítica pega pesado, não é, Jefferson? Sim, eu posso falar mais um detalhezinho também nessa questão da comunicação. Eu me recordo quando eu me casei. Éramos duas realidades diferentes, como o Jota bem colocou, na questão de culturas diferentes, não é? Eu tive a minha criação, a minha esposa a criação dela, e aí nós decidimos agora os dois se unirem no mesmo ambiente, cada um trazendo, né, a genética da sua família para dentro do mesmo ambiente. Agora, eu tinha que conhecê-la e ela também tinha que me conhecer. Nós passamos um período de 2 anos namorando, mas não foi o suficiente para quando nós nos unimos e agora vamos conviver baixo o mesmo teto. Então, eu acho que nós precisamos ser também verdadeiros dentro do nosso relacionamento. Se eu sinto que algo me incomoda na minha esposa, na questão da crítica, eu preciso ser verdadeiro com ela, mas saber dosar as palavras, o momento ideal para falar, como falar. A mesma coisa ela comigo. Não é? E na medida que o tempo vai passando, os ponteiros vão se afinando a ponto de que hoje ela me conhece e ela sabe daquilo que me agrada, daquilo que me desagrada. Conhece às vezes sem nem ao menos perguntar. Exato. Ela olha e faz uma leitura de tanto que aprendeu. Isso. Quando a gente sugere o diálogo, a comunicação, Andréia, nem sempre é difícil, porque aliás, nem sempre é fácil. Primeiro porque leva-se em consideração a personalidade do indivíduo, etc. Mas também tem um aprendizado de que, por exemplo, mulheres podem chorar, homens não choram. Temos o aprendizado de que mulheres podem falar, porque elas falam muito mesmo, é da mulher falar. Homens não necessariamente precisam falar de sentimentos. Levantou, não chora, não fala. Ah, não, quando casar, Sara. Então, o menino não foi instruído a comunicar. E aí a gente sofre bastante quando os dois estão debaixo do mesmo teto, né? Quando a gente está falando da diferença de homem e mulher, nessa questão de comportamento, me lembro quando eu tinha 14, 15 anos, nos dias de TPM muito forte, minha mãe dizia assim, quando casar, passa. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Essa expressão é conhecida. É conhecida, né? Olha a responsabilidade que é dada ao homem, tirar a dor até da cólica. Imagina a dor do coração, a dor emocional. E aonde está este homem que foi formado para não dizer da sua dor, ele tira a dor do outro, quando ele mesmo não pode nem verbalizar esta dor. E nós estamos falando desta
comunicação não verbal também, porque a expressão do olhar, a expressão do franzir da testa ou das mãos, como eu estou aqui, está dizendo. E a gente quer ouvir deste homem, tira a dor. Ele vai, qual dor? Aonde que está a dor? Eu não reconheço nem as minhas. Eu não pode posso. dizer, né? Eu fui castrado de falar das minhas dores. Que bom que nós temos um lar estruturado. Aqui tem um casal, eu também tenho o meu em casa, a sua esposa está ali. Mas é a realidade dos nossos amigos e amigas que estão do outro lado? Pode ser que não. Como que eu lido com a violência, como que eu lido com a violência verbal, ou com o silêncio do marido, ou com tantas outras questões, a violência moral, psicológica, como que eu lido com isto tão ponderados? As contas emocionais que têm que ser pagas. E como eu pago as contas emocionais? Que receita eu tenho? Não tenho. Às vezes nós vamos se desequilibrar e vamos falar coisas que não é para falar. E aí? Será que eu estou vendo só o meu lado, não é? Eu consigo enxergar o lado também do meu cônjuge, o outro lado, exatamente. A Andrea falou sobre a violência e muitas vezes nós pensamos assim, não, isso acontece em lares de pessoas que não são tementes, que não estudam a Bíblia, que não são cristãos, evangélicos, Não etc. são educadas, instruídas. Em 2017 foi feita uma pesquisa no Brasil e revelou-se que 500 mulheres são violentadas por hora. O Brasil está entre os 5 países onde mais se assassina mulheres. 1/3 das mulheres no planeta já sofreu algum tipo de agressão. E essa agressão já está dentro de lares evangélicos, pessoas que estudam a Bíblia. Ou seja, estamos vivendo dias de grande conflito. Eu até acrescentaria dentro disso que você trouxe, tem um artigo do Mackenzie, de uma pesquisa que eles fizeram, que 67% das mulheres que estavam sob violência doméstica eram cristãs. É um peso muito grande. De onde vem isto? Vem de uma crença que Deus vai mudá-lo, vai transformá-lo, e vai mesmo, mas quando Ele também quiser. Esse livre-arbítrio deste homem também precisa ser respeitado. E vem no primeiro lugar de onde um líder, todas que estava dentro dessa estatística, diz que o seu líder disse, vá para casa, ora, seja submissa, porque Deus vai mudar. E no medo de tirar a autoridade desse líder, não vai ter uma delegacia e denuncia a violência física. Agora, nós não estamos nem falando da violência moral e psicológica. Que inclui a financeira também. Que inclui a financeira Isso é extremamente... Isso merece um programa inteirinho, Sim. só sobre esse tema. Porque ele é absolutamente necessário que nós tenhamos isto muito claro, o tenhamos muito claro diante de nós, especialmente nós cristãos, religiosos, porque nós muitas vezes estamos sustentando um discurso que sustenta uma violência e nós aprisionamos pessoas que já são vítimas da violência na violência da sua própria fé ou de uma crença. No discurso que o homem muitas vezes diz para a mulher que ela tem que ser submissa. Exato, sim. Há homens que tomam, sabemos de relatos que homens que tomam a Bíblia e declaram para sua mulher, você precisa manter-se nessa situação de cárcere, porque está escrito para você ser submissa a mim. Então, este mesmo indivíduo, obviamente doente, obviamente sem nenhum respaldo bíblico no seu contexto geral, do que significa o papel de um homem, o papel de uma mulher, o papel de uma família diante de Deus, quando nós não somos propriedade de ninguém, sem que antes nos vejamos que somos propriedade exclusiva do Senhor. E o que é submissão na Bíblia, e o que né? é submissão. Se você me permite... Viu que já ferve aqui o assunto? Falando nessa questão de submissão, interessante quando nós voltamos na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo, deixa eu achar aqui, na verdade, no capítulo 3, versículo 16. Aqui nós estamos no contexto depois do pecado. Então ali houve consequências para a serpente, para a mulher e para o homem. Quando Deus ele se dirige à mulher falando das consequências do pecado para a mulher, ali ele fala sobre multiplicar as dores de parto e no final do versículo 16 ele diz assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
Essa mesma palavra no hebraico, quando nós vamos e levamos lá para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, se você me permite, ali traz também um sentido de submissão. Não é? Efésios capítulo 5, versículo 22 diz assim, ó, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, nesse sentido de submissão de Efésios e governar lá de Gênesis, está dizendo a questão de respeito. A mulher ela deveria respeitar o seu esposo como líder da casa. Mas quando nós voltamos em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, onde Deus agora ele cria a mulher para estar ao lado do homem, de Adão, Deus ele diz assim, vou dar para você, Adão, uma mulher que vai ser sua auxiliadora. E essa mulher vai ser idônea. A palavra auxiliadora, ela já traz o sentido de estar do lado para poder apoiar. Ela seria uma apoiadora. Deus não escreveu ali, olha, eu vou te dar uma mulher que vai ser a sua capacho, que vai ser a sua escrava. E tampouco Deus disse para Adão assim, eu vou fazer uma mulher que vai ser superior a você. Não é este o sentido. Muitas vezes, exatamente, e quando nós vamos conversar com algumas pessoas religiosas, eles olham e distorcem as palavras que estão na Bíblia e dizem assim, pastor, mas está escrito aqui. Por isso que é a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade enquanto pastor, a Andréia como também líder na sua comunidade, a minha, você que somos comunicadores, nós temos a responsabilidade como quem representa a Igreja de Cristo para orientar cada vez mais, sermos mais claros com relação ao que está escrito, porque a própria igreja muitas vezes omite, falo igreja de modo geral, se omite no esclarecimento do que isto significa, como quem muitas vezes se cala para uma realidade extremamente dolorosa na experiência de muitas pessoas dentro das igrejas. Fico muito feliz de que a Novo Tempo, a Igreja Adventista, está já há mais de 10 anos liderando a campanha Quebrando o Silêncio, que já se tornou projeto de lei em vários estados do nosso país, para que não somente a igreja fique dentro dela mesma com esse discurso interno, mas levando fora das portas da igreja o conhecimento de que não é da vontade de Deus que a violência seja mantida em nome de uma religião, porque isso não está escrito, não está na palavra de Deus. Bom, então até aqui nós estamos sugerindo transparência, diálogo, entendimento do que significa a função de homem e mulher, e Andréia traz muito bem de um certo cuidado para nós não mantermos um discurso idealizado, mas esse discurso de pé no chão, né? Discurso de que o que está acontecendo ali do outro lado, muitas vezes é tão grave que não cabe só pensar em termos de dica, porque é tão profunda, a raiz está tão mais profunda na dor de muitas famílias, de muitos casais, que a gente precisa considerar isso, né? Isto, quando a gente se coloca no lugar do outro, não exatamente marido e mulher, mas olhando para aquele homem ou aquela mulher, tem uma avó ali, tem uma mãe, tem. Que vivências tem aquela história, eu passo a respeitar aquela história. E essa história que pode fazer diferença dentro de um relacionamento da próxima geração. Então, eu posso sanar uma dor, eu posso amenizar um sofrimento, provocando cura para a próxima geração. Porque são esses filhos que virão. E se eu tenho entendimento de onde eu vir e o que eu não quero, ou o que eu diariamente vou trabalhar em mim para não ter, para fazer diferente, eu consigo fazer uma geração diferente. Essa é a proposta da comunicação, do diálogo, entendendo que tem uma autora chamada Manfredini, ela fala da conta emocional. Conta emocional é aquela que eu não verbalizo, mas que eu penso 24 horas nela e eu só coloco juros. Como que eu sano conta emocional? Falando. Não tem outra forma de solucionar contas emocionais que não seja com diálogo, se dispondo a ouvir o outro. E se o outro não escutar? Essa conta é minha e tem um outro para quem eu deva falar. Este outro não me dá ouvidos, este outro não me dá espaço. Como é que devo, então, agora agir? Quando a gente pensa numa conta transferência, né, daquilo que tem do outro é meu, eu estou flexível ou vulnerável, a palavra melhor, vulnerável. Eu estou vulnerável a um sentimento que talvez o outro nem saiba que provocou. Talvez não seja que ele não está ligando. Eu não sei que eu provoquei tamanha dor, porque é a minha sensibilidade.
é o meu olhar, é os meus sentimentos diante da minha história. Quando o marido aciona algum gatilho, é um gatilho da minha história. É um gatilho da fala do meu pai, ou do meu avô, ou do meu vizinho. É meu. Houve uma provocação daquilo que é meu. De um gatilho que é meu. E eu preciso estar atento a isso. Ele fez isso comigo. Então, dá a oportunidade do outro ouvir. Se não ouvir, procure em você. De onde veio essa dor? De onde veio? O que provocou? Porque pode ser que o outro continue provocando. Mas se eu olho para a minha ferida e curo a minha ferida comigo, não tem problema a provocação do outro. Eu fico bem comigo. Vou saber lidar com Eu vou saber lidar com o que é meu, é conteúdo meu. Nós estamos aqui conversando com o pastor Jefferson Santana, com a psicóloga Andréia Silveira e o meu marido, o Washington, J. Washington, que é jornalista e escritor, compartilhando com a gente aqui desses temas que são pertinentes ao relacionamento, ao casamento de muitos de nós. Não idealizando, pés no chão, mas sugerindo para você janelas que podem ser abertas e provocar diferença. Se o outro não mudar, mas você se disponibilizar a mudar, muita coisa muda. Então, nós vamos para o nosso rápido intervalo. Na volta, continuaremos oferecendo a você a oportunidade de pensar o que fazer para melhorar o seu casamento. Vai dar como tudo perdido ou ainda há alguma coisa que pode ser feita? Até já, nós esperamos você. Estamos de volta no consultório, portas abertas para você e para sua família entrarem e ficar à vontade com a gente. Muito obrigada pelo seu carinho, seu contato. Convido você a ficar com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook. Nós queremos nos comunicar com você também. E mais uma vez eu te ofereço a oportunidade de entrar em contato com a gente para pedir a revista Entre Família. Estou aqui dando uma olhadinha em algumas das lições. Tem, por exemplo, a lição número 5, falando a respeito da família como um pedacinho do céu. É possível ou nós estamos vendendo ilusão? Será que há famílias felizes ainda? Falar de família feliz é falar de família perfeita? Então, se falarmos de família perfeita, esta, de fato, nós vamos comungar com a ideia de que não existe. Operação Super Nanny, ou seja, como cuidar dos filhos. E tem uma outra lição aqui que eu amo muito também, todas elas são ótimas, todas, mas tem uma que fala especialmente da sexualidade. Vamos dar um toque aqui ainda hoje no programa com relação à sexualidade. Voltando com os meus convidados e você aqui com a gente junto sempre. Jota, você ainda queria trazer para a gente uma orientação da Palavra de Deus a respeito de um dos temas que tratamos no bloco anterior. Pois não. Em Gênesis 1, versículo 28, diz que Deus falando: amai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os animais. A ordem de Deus é que o ser humano domine a terra e os animais. Porém, o homem que já dominava a terra e os animais decidiu dominar o outro ser humano. E aí eu quero fazer um resgate aqui. Por que a família chegou aonde está? Houve uma rebelião na casa de Deus, quando um anjo se rebelou dentro da casa de Deus. Depois ele veio para a terra e causou uma rebelião na casa dos filhos de Deus. E aí a gente olha para Gênesis e vê um homem disputando espaço com a mulher, um acusando o outro, quando o homem diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele culpa a mulher, mas ele também culpa a Deus, dizendo: foi a mulher que me deste. Em Provérbios 19, 3, é dito que é contra o Senhor que o homem se rebelou. Ou seja, agora a humanidade se rebelou contra o Criador. Então, quando o homem se rebela contra o Criador, ele sai do Éden, ele sai de casa e a desgraça está feita. Porque saímos de casa, saímos do plano original. E a resposta a ser dada para que a família volte ao plano original, apesar de vivermos essa vida real de pecado, é voltar para o Senhor, é voltar-se para Deus. Darlene, e só tem uma forma de um ser humano dominar o outro. É diminuir no outro o que há de melhor nele, que é a imagem e a semelhança do Altíssimo. O Satanás, ele
queria ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Porém, agora ele se rebela contra os filhos de Deus porque sabe que Deus fez você o que ele queria ser, ele não é e ele nunca será. Você é a semelhança do Altíssimo. Lembrando que dentro do relacionamento, seja no matrimônio, seja no relacionamento com os filhos, o número 1 e o centro tem que ser Deus, não é? E muitas pessoas, infelizmente, não colocam como Deus o centro da sua casa, como Deus o centro da atenção do seu lar. Quem manda na sua casa, Exato, né? Quem manda na tua casa. E aí um fica buscando com o outro, né? O sentido, eu mando mais que você. Vamos falar de carinho? Vamos falar de expressão de carinho nesse relacionamento que é do dia a dia. Já imagina você quando promete casar, não é, amor? Nós estamos há 26 anos casados. Ah, eu trouxe aqui uma coisa para mostrar para os seus telespectadores. Isso, guarda aqui para o finalzinho. Eu trouxe aqui os votos de casamento, ó, o voto que você fez e o voto que eu fiz. Está aqui, ó. Isso. 26 anos. Isso mesmo. Expressão de carinho. E o Jota tem muito disso, de sempre, de guardar bilhetinho, guardar cartinhas, fazer surpresas. Expressão de afeto. Faz parte, não é, Jefferson? Precisa fazer parte. Sim, Darleide, eu quero voltar um pouquinho lá na minha origem. Dentro da minha casa, eu não conseguia enxergar ou ver o meu pai demonstrando carinho para com a minha mãe. O meu pai ele não era aquele que elogiava. Então, eu pensava que eu teria dificuldades de eu também poder elogiar, porque eu não tinha esse costume, não tinha este hábito dentro da minha casa. E quando eu me casei, no namoro sempre é tudo bonito, né? Você dá presentes, você elogia, mas depois quando você entra no relacionamento a dois dentro de casa, será que você é capaz de continuar elogiando, a valorizar a pessoa que está do seu lado? E isso faz total diferença. Um gesto, um elogio, uma demonstração de gratidão. Até mesmo o teu cônjuge ele vai se sentir totalmente feliz pela tua demonstração de carinho. E hoje eu vejo que, no caminho mesmo, eu estava vindo para cá e a minha filha estava no carro conosco. E em algum determinado momento, além de elogiar a esposa, eu olhei para trás e perguntei para a filha, né? Filhinha, papai já te disse que te ama hoje? E ela, não, papai. Eu falei, então, estou lembrando você, que eu te amo muito, né? Então, assim, dar essa demonstração de carinho dentro do relacionamento faz total diferença. Muito bem. Vamos passar para um outro ponto que está ligado a este. A chegada dos filhos. Precisa ter cuidado com a chegada dos filhos, Andréia, porque num dado momento é marido e mulher, fofinho, amor da minha vida, chega filho. E aí como é que continua sendo esse casal se agora tem uma interferência? Nessa fase de aquisição do casamento, né? Eu não sou mãe, mas olhando para a vivência, para aquilo que a gente estuda como psicólogo de família, sai a 2 e volta a 3. E o olhar de 2 apenas para 1. Onde está o casal? Onde fica claro, vamos ser realistas, que dentro de um momento que aquela criança está vulnerável, é uma criança que precisa do cuidado tanto de pai quanto de mãe, essa renúncia que os pais fazem para ter aquele momento, é o tempo da criança, chegou o filho. Mas só que esse tempo passa. E os casais ficam presos, jogando as suas frustrações em cima da idealização de que aquele filho vai ser diferente, vai corresponder à expectativa dos pais. E quando o filho se torna adolescente ou se torna adulto, continua na mesma demanda lá de trás. Filhos tirando o foco que o casal é responsável para voltar a olhar para eles. Darleide, eu não sei se vocês sabem, mas segundo as estatísticas, hoje não mais, nos 7 primeiros anos de casados, os casamentos se desfazem. Mas após 20 anos de casamento, os casamentos se desfazem mais do que na fase de aquisição. São dados. Por que isso? Porque o marido e mulher, chegou o filho, esquecem de falar do marido e mulher, voltem para o filho. O filho cresce e sai de cena, o olhar tem que voltar aqui. E aí, valeu a pena? Quanto tempo que a gente não fala daquilo que ficou lá na fase de aquisição? Precisamos voltar o olhar. E quando eu volto o olhar, eu digo, perdi meu tempo. Porque aquela sementinha já virou raiz. Raiz de amargura,
raiz de quebra de diálogo, da sexualidade do casal. O filhos dormem na cama dos pais, no quarto dos pais. Vai tomando lugar de homem e mulher e se tornando o casal que é mapeado pelos filhos. E como que faz? E não estamos falando daquela brincadeira de fim de semana que o filho, papai, posso dormir na cama, mamãe? Nós estamos falando de uma prática que se torna comum na vida de muitos casais, que permite a presença do filho ali muito constantemente para justamente manter a distância, porque há diálogos que não quer elaborar, há conflitos que não quer elaborar, que há questões que não quer resolver, porque a demanda exige dedicação, exige que toque em feridas. Então é mais fácil colocar o filho como um band-aid, como ali um curativo superficial e deixa a vida levar. Esse é um ponto gravíssimo. Tem a ver também com a síndrome do ninho vazio, lá na frente, né? Também que pode provocar muitas situações como esta. E assim nós vamos, tendo que pensar casamento todos os dias, com filhos, sem filhos, mas você bem que aproveitou para elogiar a esposa e filhinha, porque vindo para cá, né, a gente tinha que contar. Não, mas o Jefferson é assim. Nós nos conhecemos de antes do casamento, estivemos no casamento, já se passaram 11 anos e temos visto um casal que tem só crescido em aprendizado, em harmonia em família. Fomos e somos testemunhas. Né? É, somos ainda. Você ia falar. A família está em crise, né? A família está em crise. Eu quero falar um pouquinho sobre o divórcio, mas antes, por que chegamos a esse ponto? Lembrando que estamos vivendo dias de conflito. A Bíblia diz, uma família que se divide e os membros que fazem parte dessa família começam a lutar entre si, essa família não vai prosperar. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? O papel dos filhos. 2 eventos impactaram muito as famílias, as guerras e a Revolução Industrial. Na época da guerra, os homens foram para a batalha, muitos não voltaram. Os filhos ficaram órfãos, as esposas viúvas. E os que voltaram, voltaram com sérias sequelas. Bem, as guerras impactaram as famílias. Na Revolução Industrial, a mulher foi buscar o seu espaço. Só que nesse momento, o ninho ficou vazio. Nesse momento, o homem não foi mais o mesmo, a mulher não passou a ser a mesma e os filhos não foram mais os mesmos. E até hoje a sociedade está tentando se encontrar. Vivemos dias realmente de crise. As estatísticas recentes, por exemplo, de 2008, diz que 25% de divórcio no Brasil. 1 a cada 4 casamentos, Darleide, termina em divórcio. Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, o divórcio alcança 60% dos casamentos realizados. É assustador. Por isso, nós estamos aqui sugerindo cuidados para que fiquemos atentos, justamente para a gente também não considerar que isso é alguma coisa que acontece na casa dos outros, na casa dos vizinhos. Quem de nós não foi surpreendido ainda por um divórcio que... Como assim? Mas era um casal incrível, era um casal perfeito. A partir das portas de casa para fora ou nas redes sociais, num recorte daqui e da colar. Acontece que há ervas daninhas que vão tomando conta dos nossos relacionamentos e a gente vai que meio aprendendo a conviver com elas, mas chega uma hora que você já tropeça nelas mesmas, ela vai roubar a energia que poderia ser aplicada na construção de uma família e agora nós não damos conta e assinar o divórcio parece uma saída. Então, o consultório de família está no ar justamente há tantos anos para fazer você pensar sobre como tornar a sua família um cantinho melhor para se viver, para você viver, para quem está do seu lado viver, para os seus filhos e para que nós também possamos contribuir com uma sociedade onde, especialmente aqui no Brasil, dizemos ser uma nação cristã, a multiplicidade de religiões, de cristãos, mas qual é a diferença que as famílias cristãs estão fazendo? Eu não sei as demais, mas eu quero saber se a minha está contribuindo para que haja realmente uma sociedade que possa prosperar em valores, princípios. E isso começa, gente, não é com um grito de guerra nas ruas, é com aquilo que a gente decide dentro de casa. Como é que você trata o seu marido? Como é que você trata a sua mulher? Como é que vocês se importam uns com os outros? Como os filhos estão sendo atendidos? Então, fico muito feliz de estar à frente de um programa, tendo sempre gente aqui disponível e qualificada para nos fazer pensar sobre uma realidade que nós somos os responsáveis para mudá-las e que seja para
melhor. Jefferson. Darley, de certa ocasião, no meu período de formação do teológico, eu estava em outro país e eu estava dentro de um transporte público e de repente entrou um casal, junto com uma menininha de uns 4 ou 5 anos de idade. E aquela esposa estava brigando com o esposo, acho que ele estava meio embriagado, e na frente da filhinha ali, na frente de todo mundo, na verdade. E de repente alguém se incomodou e começou ali uma discussão e começaram a se pegar, os 2 homens, o esposo e mais alguém que estava ali, e virou uma confusão grande. E o que me chamou a atenção foi a menininha, a filha, vendo toda aquela cena, não só do pai embriagado, da mãe brigando com o pai, depois o pai brigando com outro rapaz ao lado. Me chama a atenção porque, em certa ocasião, eu escutei uma psicóloga dizendo que os filhos, no caso a menina, ela sempre vai buscar para o seu relacionamento alguém com as características e a semelhança do pai. E o filho, a mesma coisa, alguém com a característica, com a semelhança da mãe. Então é assim, dentro do relacionamento hoje, o que nós como pais temos apresentado para nossos filhos dentro de casa? Será que realmente eu tenho sido carinhoso com a minha esposa e mostrando para minha filha o quanto eu valorizo a mãe dela, para que quando chegue a vez dela escolher alguém, ela escolha alguém com essas características, de alguém que dá carinho, que dá atenção? Ou será que ela não vai ter esse valor ou esse parâmetro para poder escolher também quando chegar no relacionamento dela? É bom pensar no modelo que nós estamos imprimindo para os nossos filhos, o que eles enxergam, né? Mesmo estando vivendo em tempos de apostasia do amor, 63% de casais, de pessoas que se separaram, pesquisas indicam que 63% desses que se separaram se arrependeram. Que coisa, né? Acharam que não foi uma boa coisa, não foi um bom negócio. Até porque muitas vezes amadurece e pensa, né, Andréia, puxa, eu podia ter melhorado nisso ou naquilo, talvez eu pudesse ter feito melhor. Muita gente aqui entra em contato com a gente e fala assim, por que não tinha esse programa na minha época? Por que não tinha quem me aconselhasse dessa maneira? Talvez tivesse sido diferente. Isso acontece, né, no processo de maturidade. O arrependimento faz parte. Acho que nós estamos falando, então, de perdoar o outro e se perdoar. Exato. Eu posso me perdoar porque naquele momento eu não tinha o recurso para resolver tal problema, tal dificuldade com que eu tenho hoje. E por que eu tenho hoje? Porque eu passei por aquele processo. E aquele processo me fez ter recursos. Então, o que é real, o que é idealizado? E a pergunta é, nem o ideal e nem o real, o que é possível viver nessa relação de hoje. Ótimo. Se eu não tenho, eu idealizo um casamento e não tenho, dentro daquilo que a minha realidade não condiz com o que idealizei, para. O que é possível, então, nem aqui, nem aqui. É possível eu suportar a diferença do outro, é possível. Eu e meu marido, eu venho de uma família de 7 filhos. Meu marido, filho único, de uma família que fala baixinho, tudo certinho, arrumar todos os dias, viu, Darley? E lá na minha casa, todos os dãos. Então, vocês imaginam, recém-casada, falando com meu marido, traz um copo de água para mim. Mas não era assim, é que eu não posso gritar, né? E ele dizia, você está brigando comigo por quê? Não, estou pedindo um copo de água. Mas você está brigando comigo? Não, por que eu estou brigando? Aí aquela fúria subia, né? Onde que eu estou brigando? E ele todo certinho. Essa água para você, por favor. Era tudo. É muita educação. Eu confesso que era muita educação. Até no momento de ser formal, é muita etiqueta. Que eu percebo hoje, depois de quase 11 anos de casado a gente tem, é que eu nem sou tão... Pega um copo de água para mim e nem ele é tão, por favor. Por favor, muito obrigado. Ele já fala, você pode pegar? Claro, você também pode pegar, porque um vai completando dentro do possível. Eu não vou ser tudo que ele imaginou diante da família, da vivência dele. Não dá para pensar que eu vou ser a mãe dele. A mãe dele fala baixinho, comportadinha, arrumadinha, tudinha. Então, eu não sou. O que temos para hoje? O que é possível para hoje? Possível de eu dizer, eu falo do meu jeito, mas isso não é agressividade. Isso eu também posso melhorar. Com o passar do tempo, vai se conhecendo. Vai se dosando. Vai fazendo, provocando mudanças no outro. Já mudou muito, então, amor. Você já não é a mesma de quando eu te conheci. Melhorou mesmo. É verdade. Você falou de informação. Nós estamos
com muito acesso à informação. Muita gente diz assim, vou casar, se não der certo, separa. Claro. É entrar no relacionamento já com o pensamento de derrotado. É. Se os nossos avós tivessem pensado assim, jamais eles teriam comemorado bodas de ouro. Sabe o que eu recebo desta fala? Eu preciso colocar para fora, no meu silêncio ou nessa fala, uma defesa. Eu não tenho certeza que aquilo é o melhor para mim, que essa decisão é o melhor para mim. Já entra inseguro. Então eu já vi sinais, né, de que a causa, esse sintoma está dizendo alguma coisa da causa, mas eu não quero ver. Então eu já solto desta forma a insegurança para dizer, eu já sabia. Então eu me permito não ser verdadeiro, porque por trás da agressividade tem uma insegurança. E por trás de uma fala também, do silêncio também tem uma insegurança. O que eu estou esperando desse relacionamento, eu acho que não vai dar, mas eu digo que vai dar. Para não afirmar assim, tem alguém já me alertou, os sintomas estão me dizendo, então seja sensível aos sintomas. Ou seja, quando alguém disser, se não der certo, separa, ela já está entrando com uma insegurança que está ali apontando para que realmente pode ser que não dê certo, porque se estivesse tudo ok, essa fala não faria sentido algum agora, né? Vocês, novamente, na nossa conversa, a gente vai o tempo todo se deparando com o fator comunicação, né, dessa convivência, porque é extremamente importante. Eu queria trazer um aspecto muito importante também, que tem a ver com comunicação, aprendizado, diálogo, aprender com o outro, a própria sexualidade. Tem casais que são extremamente felizes no que diz respeito às finanças, ao cuidado com os filhos, mas tem uma extrema dificuldade com a sexualidade, a intimidade do casal. Andréia, até que ponto... Claro que eu também sou partidária da ideia de que quando alguma coisa vai mal na intimidade do casal, também não é de tanto sucesso assim em todas as áreas, porque repercute lá alguma falta que é muito importante. Mas aí eu jogo para vocês, mas vou devolvendo em primeiro lugar para a Andréia, qual é o papel de uma sexualidade bem construída, claro, levando em consideração as diferenças, o aprendizado, tudo que até já trouxemos antes, mas qual é o papel da sexualidade, da intimidade do casal? Quando a gente volta lá atrás, precisamos fazer isso. A mulher, desde pequenininha, foi formada para quê? Menina, senta direitinho, perninha fechada, arrumadinha, tudo organizadinho, bonitinho. Não pode sentar assim. E para o homem? Lá com 2 aninhos de cuequinha, sem cuequinha, andando para lá, se expondo. Só que essa menininha, toda preservada, toda bonitinha, arrumadinha, ela vai casar com este homem que ela acredita que vai conduzi-la. E não é verdade às vezes, porque também essa mesma cultura que nos ensina mulher comportadinha, ela exige que esse homem seja o pegador. E como que eu sou o pegador se eu não tenho experiência? Eu apenas passei por aquele momento, mas eu não adquiri experiência de conduzir, de falar, de expressar. Para dizer que não sou mais virgem, eu me exponho a qualquer situações. E isso interfere dentro desse relacionamento, que precisa novamente voltar ao diálogo. O que é que você espera de mim? Eu pedi permissão para o meu marido para contar alguma coisa aqui. Posso contar porque ele me autorizou. Ele gentilmente, educadamente disse claro. Ele conhece a mulher que ele tem, ele disse pode contar. A gente tinha dentro de um relacionamento, nós estamos falando daquilo que o homem imagina ser bom para a mulher. E eu, particularmente, como mulher, detesto que beije a minha orelha. E o meu marido imaginava que seria bom beijar a minha orelha. E aquilo, não quero que beije a minha orelha, mas como é que eu vou falar para aquele homem que foi formado para me conduzir que ele não é para beijar a minha orelha? Então um dia eu disse, eu não gosto que beije a minha orelha. Não, mas a mulher gosta que beije a orelha. Eu falei, não, eu não sou mulher, eu quero que me conduza de outra forma. Eu não sou essa mulher que gosta. Não, eu não gosto que... Vamos usar uma expressão aqui para nós? Eu não gosto que baba a minha orelha. Eu falei isso. Eu gosto que você me conduza de outras formas, mas menos babando a minha orelha. Gente, aquilo foi libertador.
Foi libertador. Para ambos, né? Para ambos, porque este homem... Achava que estava arrasando. Arrasando. E ele arrasava mesmo, mas não babando a minha orelha, né? Porque a sensação que a gente tem como homem, que vocês têm que saber tudo. A mulher é diferente, ela que conhece a sua intimidade. Cada uma é cada uma. Cada uma, o que eu gosto, o que eu não gosto, que forma me conduz ou não. Eu posso dizer para o homem, para o meu marido, isso aqui eu não gosto. Ou, você já sabia que isso aqui eu gosto? Né? Eu posso dizer, onde está essa comunicação? Dentro da sexualidade está o oposto, de que o homem precisa saber falar e essa mulher não pode falar. Você pode falar, você pode dizer, claro que Ser não verdadeiros, é né? dizendo, olha, você também não sabe? Como é que você não sabe? Não, é conduzindo, é para se tornar uma só carne. E nessa uma só carne se completa. Eu posso dizer o que eu gosto, ele pode dizer o que também não gosta. E foi muito interessante o teu exemplo também, até para a gente pensar o seguinte, seu marido poderia ter ficado ofendido. Poderia. Não, mas ele estava aberto a saber assim, por que você não falou isso antes? Puxa, eu não sabia, tudo bem. Pronto, nunca mais nem lhe beijaria, porque você expressou o que não gostava, poderia ficar ofendido, ou seja, novamente é uma questão de saber respeitar o espaço do outro, interpretar os gostos do outro, querer estar disponível para aprender com o outro. Faltam só 3 minutinhos. Gente, como assim? Termina, meu bem. Não, você termina já. Jefferson, sua palavra. Não, eu acho que tudo que nós mencionamos aqui, que nós poderíamos, quem sabe, voltar na questão da comunicação. Sempre seja verdadeiro dentro do seu relacionamento. Fale aquilo que te agrada, elogie. Se há problemas também, tenta parar as arestas, se comunicando, para que realmente as coisas possam fluir bem. Muito bem, obrigada, Jefferson, pastor Jefferson. Andréia, suas palavras finais. Eu vou terminar dizendo que uma oração do meu marido na nossa manhã de devocional. Nós não somos perfeitos, nós somos saudáveis. E quando nós procuramos num corpo saudável, se você procurar, você vai ver que tem alguma coisa que não é tão saudável assim. Então, cuide daquela área que não é saudável, porque perfeito não tem mesmo, mas é possível ser saudável. Yes, adorei essa palavra. E aí, amor? Será que há tempo para a gente fazer essa renovação de votos aqui rapidinho? 30 segundos. 30 segundos. Diga para o seu amado, para a sua amada que está aí com você. Serei mais paciente e menos intolerante. Cuidarei com as palavras e os gestos para não machucar e não me ferir. Ajudarei nas tarefas do lar. Olha aí, ajudando nas tarefas do lar, participando com alegria e disposição. Dedicando tempo para lazer, estudo da Bíblia e oração em família. Peça desculpas e, se necessário, perdão. E, finalmente, proteja e defenda quem você ama até que Jesus volte. O último verso está em Salmo 103, versículo 1. É uma resolução que diz assim: viverei uma vida correta dentro da minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Viverei uma vida correta dentro da minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Essa é a nossa responsabilidade, guardiões do lar. Obrigada. Amém. Vamos terminando o programa de hoje, felizes da vida por sua companhia, pelo aprendizado, por compartilharmos para todos o desejo que não é necessariamente o nosso, para que você saiba que antes esse desejo está no coração de Deus para você. Uma família que seja saudável, buscando remédio para onde está machucado e ferido. Esse remédio está na graça de Deus, no Espírito de Deus que te instrui e te abençoa. Um grande abraço e fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua companhia. Esse programa fica disponível no NT Play. Vai lá, assiste e compartilha. É sempre um prazer estar com você, ter a sua companhia um presente. Um abraço e até a semana que vem. Valeu.